Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula iremos ver um indicador muito interessante para identificar pontos de suportes e resistências. Os pivot points. Os pivot points ajudam os traders a determinar os movimentos dos preços nos mercados financeiros. Simplificando, o indicador pivot point é o nível de preço que é usado por traders profissionais para avaliar se os preços estão em alta ou em baixa. Pontos de pivô são um tipo de indicador usado para análise técnica que fornece uma base forte para determinar as tendências do mercado. Os pivot points são um dos indicadores mais usados no day trading. A ferramenta fornece um gráfico especializado de 7 níveis de suporte e resistência destinado a encontrar pontos de virada intradiários no mercado. E esses pontos de pivô representam as médias para os preços altos e baixos quando uma ordem é fechada, o que ocorre numa sessão de trading ou num dia de trading. Então, você está interessado nesse indicador? Então já deixe o seu like e se inscreva logo no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. É muito importante para mim se você se inscrever, porque assim esse vídeo vai chegar a mais pessoas e eu vou ficar muito feliz por isso. Então, vamos à nossa aula? Vamos entender o que são pivot points. São níveis significativos que os analistas de gráficos podem usar para determinar a direção do movimento e potenciais níveis de suporte e resistência. Para a gente é muito difícil ficar abrindo o gráfico, colocando num gráfico maior, colocando suporte e resistência. Esse indicador vai facilitar para a gente por isso, porque ele ajuda a gente a identificar esses principais pontos de suporte e resistência, certo? Os pivot points usam o ponto anterior máximo, mínimo e fechamento do período para estimar os níveis futuros de suporte e resistência. O pivot point é a base para o indicador, mas também inclui outros níveis de suporte e resistências que são projetados com base no cálculo do pivot point. Todos esses níveis ajudam os traders a visualizar onde o preço pode verificar o suporte ou resistência. Os pivot points podem ser calculados para diversos tempos gráficos em qualquer plataforma que permita que você personalize esse indicador. Por exemplo, alguns programas permitem que você calcule pivot points para um intervalo semanal ou mensal, mas geralmente esse indicador normal dele, ele é traçado em um nível diário. O nível central do preço, o pivot point, é calculado em função do máximo, do mínimo e fechamento do mercado do dia anterior, ou então um período de forma geral. Esses valores são somados e divididos por 3. Esse é o mesmo conceito de preço típico. Então, o pivot point é igual ao preço máximo anterior, mais o mínimo anterior, mais o fechamento anterior, dividido por 3. Os outros 6 níveis de preço, 3 níveis de suporte e 3 níveis de resistência, todos usam o valor do pivot point como parte de seus cálculos. Os 3 níveis de suporte são convenientemente chamados de suporte 1, suporte 2 e suporte 3. E os 3 níveis de resistência são referidos como resistência 1, resistência 2 e resistência 3. Como os níveis de preço se baseiam nos níveis máximo, mínimo e de fechamento do dia anterior, quanto maior o intervalo entre esses valores, maior a distância entre os níveis no dia útil seguinte. E da mesma forma, quanto menor o intervalo de negociação, menor a distância entre os níveis será no dia seguinte. Note-se que nem todos os níveis necessariamente aparecerão em um gráfico de uma só vez. Isso significa simplesmente que a escala do gráfico de preços é tal que alguns níveis não são incluídos na janela de visualização. Não se esqueça que esse pivot point é baseado na informação do período anterior. É apresentado no período atual como o primeiro nível importante.
Um movimento acima do pivot point sugere força com o alvo para a primeira resistência. Uma quebra acima da primeira resistência mostra ainda mais força com o alvo para o segundo nível de resistência. E o inverso é verdadeiro do lado negativo. Uma movimentação abaixo do pivot point sugere fraqueza com uma meta para o primeiro nível de suporte. E uma quebra abaixo do primeiro nível de suporte mostra ainda mais fraqueza com uma meta para o segundo nível de suporte. Os níveis de suporte e resistência baseados no indicador pivot point podem ser usados como níveis tradicionais de suporte e resistência. A chave é observar de perto os candles quando esses níveis entrarem em jogo. O segundo nível de suporte e resistência também pode ser usado para identificar situações potencialmente sobrecompradas e sobrevendidas. Um movimento acima do segundo nível de resistência mostraria força, mas também indicaria uma situação de sobrecompra que poderia dar lugar a um recuo, a um retorno. Então a gente tem que ficar de olho se não é um falso rompimento. E da mesma forma, uma movimentação abaixo do segundo suporte mostraria fraqueza, mas também pode sugerir uma condição de sobrevenda de curto prazo que poderia dar lugar a um salto, a uma compra, certo? Vamos olhar aqui no nosso gráfico como se coloca o pivot point e como é a sua utilização. Então, pessoal, vamos colocar aqui o indicador pivot point no nosso gráfico. Nós vamos vir aqui em indicadores e buscar a palavra pivô. Se não tiver aqui, você vem em mais indicadores, clica aqui e vai digitar aqui a palavra pivô, tá? Vai aparecer para você aqui pivô, clica nele e vai escolher se quer uma nova janela ou se você quer dentro do seu gráfico, do ativo que você está trabalhando. Eu vou escolher dentro do meu gráfico, inserir e ele já aparece aqui. Veja que ele aparece aqui com a linha de pivô principal, duas linhas de resistência e duas linhas de suporte. Você pode vir aqui, qualquer uma dessas linhas, e vai clicar com o botão direito e vem em propriedade de pivô. Quando você vem em propriedade de pivô, você vai escolher as cores das suas linhas que você quer. Então, eu quero as minhas resistências de vermelho e eu quero na espessura 2. E eu quero as linhas de suporte na cor verde e a espessura da linha 2. Eu venho em aplicar e ok. Veja que elas ficaram com a espessura mais grossa, tá certo? Melhora a visualização. Então, veja que aqui é um dia de negociação. O que acontece aqui nesse primeiro dia de negociação, tá? Eu vou marcar a máxima desse dia, a mínima desse dia e o preço de fechamento e dividir por 3. Então, acontece para mim esses níveis de suporte e resistência indicado pelo pivô para o dia seguinte. E a mesma coisa aqui, olha, veja que começou às 9 horas da manhã e aqui o encerramento do pregão. Então, eu vou pegar a máxima desse dia, a mínima desse dia que coincidiu aqui com o fechamento e vou dividir por 3. Então, vai dar para mim essa configuração aqui do pivot point com a linha principal de suporte e resistência, tá? E a gente pode trabalhar com isso e vejam que geralmente obedece mesmo a tendência de suporte e resistência, tá certo? Veja aqui que foi a linha principal. O ativo começou aqui, tá certo? Veio bater aqui nessa resistência, tá? E veio buscar o primeiro suporte, depois veio buscar o segundo suporte. E assim ele vai. Olha, bateu na resistência e veio buscar o primeiro suporte e o segundo suporte. Depois, o que vai acontecer, aí nós sabemos que depende de notícias e de outros fatores para saber até onde vai. Você pode usar esse indicador concomitante com outros indicadores, como média móvel, como MACD, volume, tá?
Então, olha, eu disse que geralmente aparece 3 suportes e 3 resistências, mas você pode configurar do jeito que você quiser. Você vem aqui com o botão direito aqui em propriedades do pivô e vem aqui em parâmetros, tá? Nós temos o máximo, o mínimo, fechamento dividido por 3, ou você pode escolher a abertura, o máximo, mínimo, fechamento dividido por 4. Quando você coloca em aplicar, veja que aqui as linhas ficaram diferenciadas, tá bom? Então, você pode também, vamos voltar em propriedades, parâmetros, deixar aqui e você pode escolher se quer 2 ou 3 linhas. Coloca OK, veja que apareceram aqui a linha do meio, mais 3 níveis de suporte, mais 3 níveis de resistência. Então, você vai escolher os parâmetros que você quiser, tá certo? E você pode ainda ir em propriedades do pivô e escolher aqui os níveis, tá? Eu tenho aqui níveis de 100% e 61,8%. Se você quiser incluir, por exemplo, aqui mais parâmetro, aqui você vem, clica aqui e coloca aqui, por exemplo, de 50%. E coloca incluir no seu pivô point e coloca OK. Veja que ele apareceu aqui mais, tá? Mais linhas para servir como suporte e resistência. Eu não sei qual ativo que você vai estar trabalhando, às vezes isso ajuda. Mas aqui eu mais utilizo, tá? É essa aqui mesmo, então vamos lá, propriedades, os níveis de... Eu vou tirar esse aqui, peraí, remover o 0, tá bom? Os parâmetros eu vou deixar máximo, mínimo, fechamento 3 e 3 linhas, ok, aplicar. Então, está aqui os meus níveis de suporte e resistência, tá certo? E para você excluir esse indicador, você clica nele e vai colocar aqui excluir, tá certo? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o meu pivô aqui, tá certo? Vou deixar ele aqui com 3 linhas. 3 linhas. Aplicar, ok. Então, eu tenho o meu pivô point com a linha principal, vou deixar ela branca, porque eu gosto dela branca. Então, eu venho aqui na aparência do pivô, vou colocar aqui a linha branca do meio, espessura 2, que é a principal, tá certo? É a que vai direcionar se o mercado vai para cima ou vai para baixo. Geralmente, olha, tentou aqui na resistência, não ficou, veio para baixo. Então, a tendência desse ativo, a princípio, é de baixa. E continuou aqui, olha. No outro dia, tentou encostar aqui na resistência, não passou, a tendência foi de baixo. Veio na primeira linha de resistência, na segunda e veio buscar a terceira. Veja como ele obedeceu bem bonitinho. Olha aqui no dia de hoje. Ele começou aqui, tá? A abertura do mercado, veio aqui, brigou aqui nessa resistência e veio buscar, não conseguiu passar, veio de novo, olha, uma resistência não conseguiu passar, então ele veio buscar aqui embaixo a outra, o outro suporte, tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido como funciona o Pivot Point, espero que vocês tenham gostado. Ele auxilia bastante quem tem dificuldade de encontrar os verdadeiros suportes e resistência e espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, o que é importante concluir com esse indicador maravilhoso? Os pivot points oferecem aos analistas uma metodologia para determinar a direção do preço e, em seguida, definir os níveis de suporte e resistência. A direção do preço é determinada observando os candles, o price action do período atual em relação ao pivot point, iniciando acima ou abaixo do pivot point ou cruzando em qualquer direção durante a sua negociação.
Os pontos de suporte e resistência definidos entram em jogo após a determinação da direção do preço. Como todos os indicadores, é importante confirmar os sinais do pivot point indicador com outros aspectos da análise técnica, como médias móveis, MACD, high-low ou outro indicador que você queira. Por exemplo, um padrão de reversão de candlestick de baixa pode confirmar uma reversão na segunda resistência. Um cruzamento ascendente do indicador MACD pode ser usado para confirmar um teste bem sucedido no suporte. Ele, pura e simplesmente, você tem que analisar tudo, como que o gráfico está, a tendência, a volatilidade, notícias e também o apoio de outros indicadores. E é isso aí, pessoal. Você gostou desse indicador? Já deixou o seu like aqui? Já se inscreveu no nosso canal para receber mais conteúdos como esse? É muito importante para nós se você se inscrever no nosso canal, porque assim esse vídeo vai chegar a mais pessoas. Foi muito bom estar com vocês nessa aula e te espero na próxima. Tchau, tchau!